E aí, turminha, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa aula de português. Então, pega o seu livro Sistema Interativo, abra na página 29, tá certo? E a gente não vai estudar a nossa língua, a gente vai estudar o estudo da língua, mas da língua portuguesa, tá certo? Então, vamos lá? Quero ver quem consegue falar portuguesa. Muito bem. Vamos ler esses versos aqui, ó. Minha terra tem palmeiras. A palavra em destaque se refere a quem, hein, turminha? Vamos lá? Quem consegue aí descobrir a quem se refere a palavra minha? Vamos lá? Coloquei aqui para ajudar vocês que é a pessoa que se expressa no poema. Ele está falando da terra dele. Lembra que nós lemos o poema lindo e maravilhoso? Muito bem. Nosso céu tem mais estrela. E essa palavra em destaque, nosso, a quem se refere? A outros brasileiros ou outras pessoas que partilham do mesmo sentimento. Então, essas pessoas, essa palavra nosso é a elas que se refere. E quais outras palavras indicam a mesma coisa? Quais são as outras? Nossa, eu, muito bem. Então, vamos lá continuar nossa atividade. Esses aí são os pronomes, a gente já conhece. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. E às vezes, muitas vezes, nós nos pronunciamos erroneamente. Nós ouvimos as pessoas que estão ao nosso redor falando, e aí nós nos expressamos do modo que elas falam. Mas aí, quando vai chegar uma oportunidade de a gente fazer uma avaliação, ou quem sabe mais à frente, quando você for fazer o Enem, você vai perceber que é muito importante você conhecer os pronomes e fazer o uso deles adequadamente, né? Então, vamos continuar nossa aula. Essa daí é a canção do exílio que nós estudamos, e na questão 11 ele fala o seguinte, ó, no poema da página 25, que é esse de Gonçalves Dias, que é lindo e maravilhoso, pinte de cores diferentes os versos que expressam o sentimento. Mas esse sentimento é de apenas uma pessoa ou de mais de uma pessoa? E aí, o que vocês acham? É bom a gente verificar aí, né? Você vai fazer a pintura e vai fazer aí ver de quem que são esses sentimentos aí. Observe o uso das palavras minha, nosso e nossa no poema. Essas palavras indicam o quê? Dúvida de forma nenhuma, né? Ele não é dúvida nem negação, é de posse. Posse de possuir algo. Então, quando eu digo esse lápis é meu, então é posse minha, tá certo? Essas palavras, elas expressam o quê? O sentimento de uma pessoa e também de um grupo de pessoas. Então, não é somente de uma pessoa apenas, tá certo? Você vai reescrever os versos trocando essas palavras por sua e seu, respectivamente, depois, ok? Então, vamos lá? A gente vai colocar aqui, ó. Sua terra tem palmeiras. E a gente vai colocar seu céu tem mais estrelas. Com essa mudança, o autor passaria a expressar os sentimentos de quem? De quem? De outra pessoa e não os dele. Então, se é minha terra tem palmeiras, é a expressão do autor. Mas se a gente troca e coloca a sua, a gente está falando de outra pessoa e não do autor que fez o texto, Gonçalves Dias, o poema, perdão. Tá. Esses aí são os pronomes possessivos, tá bom? Lembra que a gente falou ali em cima, posse, de posse? Pois é, são os possessivos, ok? Então, vamos lá. Vamos ler as frases a seguir, depois nós vamos responder. Então, respondam aí comigo. Minha terra tem palmeiras. Eu amo minha terra. A palavra minha está se referindo a qual nome no primeiro verso? Que nome é esse? Minha o quê? Minha? Ah, eu consegui ouvir daqui. Alguém conseguiu falar corretamente. Parabéns. Está se referindo à palavra terra, tá certo? Essa palavra, ela substitui ou acompanha um nome? O que vocês acham? Será que ela vai substituir ou ela vai acompanhar um nome? Ela vai acompanhar, tá certo? E no segundo verso, a palavra em destaque, ela se refere a quem? Então, a gente vê aí que é a pessoa que se expressa no verso. Então, vocês estão vendo aí, a gente já aprendeu que o verso é cada linha de um poema.
E a estrofe é a composição desses versos. Geralmente eles têm 4 linhas, não é? Então, é a pessoa que se expressa no verso. A palavra eu está substituindo ou ela está acompanhando o nome? Vamos lá ver? Ela está substituindo o nome. Muito bem, turminha. Então, esse é um pronome possessivo, ali, ó. E ali nós temos o pronome pessoal, tá certo? O possessivo, minha, meu, nosso. E o pronome pessoal, eu, né? Aí a gente se refere a esse pronome. Agora, reescreva os versos a seguir, substituindo as palavras em destaque por palavras que indiquem posse. Lembra? Então, agora a gente vai fazer isso. Nós temos um céu com mais estrelas. Então, como é que a gente escreveria isso com um pronome possessivo de posse? Se nós temos, ele é nosso, certo? Então, o nosso céu tem mais estrelas. Eu tenho uma terra com primores. Bom, se eu tenho, ela é o quê? Ela é minha. Minha terra tem primores. E nós temos bosques com mais vida, significa o quê? Que os nossos bosques têm mais vida. Muito bem, turminha. Continuando aí, são os pronomes possessivos. E é muito importante que você lembre deles, porque você vai utilizá-los lá no 5º ano novamente, ok? E a gente não pode esquecer. Vamos lá, continuando. Na atividade anterior, a gente aí viu, ó, pinte pronomes que acompanham os nomes, que são substantivos, e pronomes que substituem os nomes substantivos. Então, de amarelo é aqueles que acompanham os nomes, no caso, substantivo. E de verde, os que substituem esses nomes, tá certo? Então, você percebeu no texto algumas palavras que substituem e outras que acompanham. Em língua portuguesa, essas palavras são chamadas de pronomes. Elas ajudam a ligar as ideias do texto. Vamos ver aqui no nosso quadro e no livro de vocês, na página 30, também tem, tá bom? Ela se refere a quem se expressa no poema e a outros brasileiros. Aí a gente tem a palavra nosso, tá ligado de azulzinho. E no vermelho, a gente também tem o nosso, que acompanha o nome céu, indicando posse, que é o pronome possessivo. Já na palavrinha aí, ó, que a gente tem aí o eu, ele se refere a quem se expressa no poema, no caso, quem escreveu, e substitui o nome do pronome pessoal, certo? Ok? Então, agora a gente vai estudar, certo? Estudar sobre isso daí bastante, tá bom? Porque isso é muito importante. Então, você não se atém só àquilo que eu estou passando. Você pode pesquisar na internet, você pode procurar em outros livros, porque é muito importante você saber sobre esse assunto. Ok, turminha? Então, veja só, a gente não vai fazer a atividade 17 e nem a 18, tá certo? Nós vamos para a atividade 19. Veja só o que o Kiko fez com o poema de Gonçalves Dias. Vamos ajudar ele a organizar uma das estrofes? Quer meu conselho? Dá um pausa, tenta organizar sozinho. Depois você corrige, tá certo? O Papai do Céu tá vendo você fazendo a sua atividade. E você fazer isso daí vai fazer com que você treine o seu cérebro e isso vai ser muito importante. Eu coloco aqui a correção só para te ajudar, tá bom? Dando pausa. Muito bem, então você já realizou sozinho? Conseguiu? Será mesmo? Olha que o Papai do Céu tá vendo, tá bom? Então, agora a gente vai fazer a correção daquilo que você fez. Veja se está correto. Você colocou minha terra tem palmeiras? Nosso céu tem mais estrelas? Nossas várzeas têm mais flores? Nossos bosques têm mais vida? Minha terra tem primores? Muito bem, então se você colocou essas frases aí, ó, então você fez direitinho, organizou as estrofes do poema, tá certo? Com qual palavras de cada frase os demais estão combinando? Então a gente vai ter que colocar aí a palavra terra, céu, várzeas, bosques e terra. Reparem que a palavra terra, ela repete. Por que ela repete? Porque a primeira está falando, se referindo ao planeta Terra.
Então, está com letra maiúscula, o T maiúsculo. Mas quando ele vai se referir à terra, que é esse solo que a gente pisa e pode manusear, é o T minúsculo, que é a terra que a gente pega, tá bom? Então, há alguma repetição do verso? Desse daí que vocês estão vendo? Qual? A palavra, o verbo ter, né? O verbo ter, ele é usado aí. E qual é a diferença na escrita deles? Vamos lá ver? Algumas vezes o verbo ter é escrito sem acento circunflexo, e outras vezes com acento. Qual que é a diferença, então, desse sentido desses verbos? Poxa vida, vamos pesquisar aqui? A professora pesquisou para ajudar vocês e para colocar aqui, ó. Mas se você quiser fazer essa pesquisa, depois entender melhor, nossa, isso vai ajudar você, tá bom? Lembre-se que você está se preparando para você ir para o 5º ano e tudo isso que a gente estuda aqui vai ser muito importante. Então, vamos lá. O verbo sem acento, ele indica singular. E com acento indica o plural, significa que é mais de um, tá certo? Então, quando ele aparecer sem acento, a gente já sabe é singular. E quando ele aparecer com acento, ele é plural. Muito bem. E o hino nacional? Tem alguém aqui que sabe cantar o hino nacional? Nós, os brasileiros, precisamos aprender, tá bom? Ele também expressa ideias e sentimentos sobre o nosso país. A seguir, vamos completar as frases baseadas neste hino, combinando as palavras com o verbo ter, tá bom? Então, o Brasil. O Brasil tem formoso céu risonho e límpido. E os filhos deste solo? Tem mãe gentil, ó. E teus risonhos lindos campos tem mais flores. Então, a gente observa e vê bem aí, ó, o ter com acento e sem acento, se referindo ao singular sem acento e com o acento circunflexo, plural. Muito bem. Vamos organizar os versos do hino combinando as palavras? Então, teus risonhos lindos campos tem mais flores. E aí a gente tem os nossos bosques, tem mais vida. Tá certo, turminha? Vamos observar as palavras em destaque e responder. Vamos lá. Minha terra tem palmeiras. E minha terra tem palmeiral. Olha, palmeiral. Existe diferença de sentido entre elas? Por quê? Por que será que tem? Alguém aí sabe dizer? Minha terra tem laranjeiras. E minha terra tem laranjal. Por que o laranjal? E o palmeiral está se referindo àquela quantidade de palmeiras. E o laranjal está se referindo às laranjeiras, a plantação delas lá. Minha terra tem pés de milho. Como é que a gente chama então? Pés de milho? A gente vai chamar de milharal. Minha terra tem milharal. E as mangueiras? De mangueiral, tá certo? Muito bem, turminha. Vocês estão indo muito bem. Com qual letra terminam as palavras que você escreveu na atividade 23? Quais foram as letras? Qual foi a letrinha? A letra L. Terminam com a letra L. Muito bem. Aqui, olha, a gente vai fazer o seguinte, ó. Tem um cliquezinho que só tá no livro, eu não coloquei aqui para vocês na imagem, tá? Mas as palavras que você escreveu, eles indicam um agrupamento de coisas. Na língua portuguesa, elas são chamadas de substantivos coletivos. Você já, com certeza, já viram 3º ano, 4º ano, já viram aí o começo, né? Então, as palavras que representam esses coletivos, eles são escritas com L no final e não com U, ok? Isso é uma dica muito importante para você usar. Então, agora nós vamos escrever novas frases seguindo a brincadeira do Cazuza, tá bom? O Cazuza tá aí, ó. Toda laranja nasce da laranjeira que está no laranjal. Cresce bem e não faz mal. Vamos continuar a brincadeira? Então, agora com o abacaxi, tá certo? Todo abacaxi nasce do abacaxizeiro, que está no abacaxizal e cresce bem e não faz mal. Tudo com L, tá bom? Ajeita aí bonitinho. E a abóbora?
Toda abóbora nasce da aboboreira, que está no aboboral. Cresce bem e não faz mal. E que tal o açaí? Todo açaí nasce do açaizeiro, que está no açaizal. Cresce bem e não faz mal. Muito bem, turminha. Olha, a gente tem uma atividade, tá bom? A gente não vai fazer o Faça Você Mesmo da página 33, mas nós vamos fazer aqui, ó, o Você é o Autor. Inspire-se no texto de Gonçalves Dias e crie um poema elogiando o seu país. E a seguir estão algumas dicas que vão ajudar você. O poema ele é organizado em versos e estrofes. Lembra? Versos são as linhas e as estrofes é a composição de 4 linhas dela. E elas têm rima, dão musicalidade no texto. Você vai lendo e vai encontrando assim ligamento, tá bom? Esses adjetivos eles podem ser usados para descrever o país, lindo, maravilhoso, esplendoroso e tudo que vocês pensarem aí. Imagens poéticas nem sempre são reais, tá bom? Às vezes a gente coloca assim, o nosso céu é mais azul, mas a gente sabe que o céu é azul para todo mundo, não é verdade? A criatividade ela embeleza o texto, tá bom? E a natureza e pessoas são elementos que podem ser descritos. Um título bem criativo sempre chama a atenção dos leitores, tá bom? Aqui eu coloquei, ó, eu amo o meu Brasil. As belezas do meu Brasil têm seus encantos mil, pássaros, flores e céu azul. Eu amo o meu país, de norte ao sul. Ó, não é para você copiar, tá bom? É uma ideia para você ter para construir o seu texto. E olha, turminha, isso vale 10 pontinhos. Que tal você fazer bem legal, hein? Eu vou esperar essa atividade, tá certo? E até amanhã, tá bom? Obrigada por prestar atenção na nossa aula. Beijo, turminha!